Sergipe, você conseguir tocar essa música? O carro é seu, ele disse rindo, alto o bastante para todos ouvirem, com o chaveiro cromado girando no dedo, como se fosse um troféu. O sol da tarde batia no capô do esportivo vermelho, recém-polido, refletindo a plateia improvisada que se formara na praça central. Era um sábado comum, até aquele instante, até aquela frase jogada no ar com desprezo, até o silêncio súbito que caiu quando uma criança deu um passo à frente. O menino era pequeno, magro, roupa simples, tênis gastos e um estojo de instrumento encostado na perna, como quem carrega um segredo pesado demais para a idade. O homem do carro, conhecido na cidade por ostentar riqueza e rir de desafios, não esperava aquilo. Ninguém esperava, porque a música escolhida não era qualquer uma. Era uma peça antiga, difícil, cheia de passagens rápidas e mudanças bruscas de ritmo. Algo que adultos, treinados, evitavam tocar em público. O homem havia escolhido de propósito, para humilhar, para provar um ponto invisível que só ele entendia. Que talento sem dinheiro não passa de brincadeira. As pessoas cochichavam, alguns riam, outros desviavam o olhar. A criança respirou fundo. O ar parecia mais pesado, como se a praça inteira estivesse prendendo o fôlego junto com ele. O estojo se abriu com um estalo seco, revelando um instrumento cuidadosamente conservado, apesar do desgaste do mundo ao redor. Não havia pressa nos movimentos do menino, nem medo aparente. Havia foco. Havia foco. Um foco estranho para alguém tão novo. Um foco que não combinava com a zombaria ecoando atrás dele. O homem deu uma gargalhada curta, irônica, e reforçou a aposta. Repetiu a promessa. Exagerou o prêmio. Apontou para o carro como quem diz impossível. Um celular começou a gravar. Depois outro. Depois vários. A história ganhava forma antes mesmo de acontecer. O menino fechou os olhos por um segundo, como se organizasse um mapa invisível. Então, posicionou o instrumento, com a naturalidade de quem faz aquilo todos os dias, em qualquer lugar, com qualquer barulho ao redor. Quando o primeiro som saiu, tímido e limpo, alguns franziram a testa, esperando o erro que justificaria o riso. Mas o erro não veio. Veio a nota certa, depois outra, depois uma sequência que se encaixava como engrenagens bem lubrificadas. A praça mudou de temperatura. A zombaria virou curiosidade. O homem parou de girar o chaveiro. O menino avançava pela melodia com precisão surpreendente. Dedos pequenos, encontrando caminhos difíceis, com uma confiança que não se aprende em livros caros. Cada compasso parecia puxar o público para mais perto. Como uma corrente silenciosa, o carro vermelho, símbolo de poder e vaidade, já não chamava tanta atenção quanto aquele som crescente, firme, que ocupava o espaço com autoridade. O homem tentou rir de novo, mas a risada saiu fraca. Algo ali escapava do controle. E ele sentiu. A música exigia mais. E o menino entregava mais. Sem esforço visível, como se a peça fosse parte dele. O vento levou uma folha seca pelo chão, no exato momento em que uma passagem impossível foi executada sem falha. E alguém murmurou: não é possível. Mas era... O celular mais próximo tremia, captando não só a imagem, mas a virada invisível de um destino. O homem deu um passo para trás, quase imperceptível. E pela primeira vez, desde que chegara à praça, não parecia dono da situação. O menino abriu os olhos no meio da execução. Encarou o vazio à frente como quem vê longe, muito além do carro, muito além da aposta, muito além da zombaria. A música seguia, e com ela vinha uma promessa silenciosa. Aquela frase jogada ao vento teria consequências. E enquanto a melodia avançava para sua parte mais temida, a praça inteira compreendeu que algo estava prestes a acontecer. Algo que não caberia em risadas nem desculpas. Algo que transformaria um desafio arrogante em arrependimento público. A pergunta já não era se a criança conseguiria tocar. A pergunta era o que o homem faria quando percebesse que havia apostado contra o impossível. A música avançou para a parte que Eduardo Valente conhecia apenas de nome. Aquela que músicos experientes chamavam de quebra-mão, onde o erro não perdoa,
e a plateia percebe na primeira nota, fora do lugar. O sorriso dele desapareceu de vez. O chaveiro agora estava parado dentro do punho fechado. E o metal frio parecia ter peso demais. Lucas respirava de forma controlada, quase invisível, como se o ar obedecesse ao ritmo interno que ele carregava desde muito antes daquela praça. Desde noites silenciosas, em que treinava, enquanto o mundo dormia. Os dedos pequenos deslizavam com firmeza. E o som crescia, ganhando corpo, preenchendo os espaços entre as pessoas, batendo nos prédios antigos ao redor, e voltando mais forte, mais vivo. Um senhor de idade tirou o chapéu sem perceber, uma mulher levou a mão à boca, e as risadas cessaram completamente. O que antes era curiosidade, virou respeito. Lucas não tocava para provar nada a ninguém. Isso ficava claro. Ele tocava porque precisava tocar. Porque aquela música era o lugar onde ele existia, sem pedir permissão. Eduardo tentou interromper. Pigarreou. Deu um passo à frente como se fosse falar algo. Mas recuou, ao perceber os olhares atravessados. Como se agora fosse ele o intruso. Um jovem comentou em voz baixa que aquela execução estava limpa demais para ser sorte. E outro respondeu que aquilo não se aprende em aula cara nenhuma. O carro vermelho parecia distante, quase irrelevante, enquanto a melodia avançava com precisão cirúrgica. Lucas fechou os olhos novamente na passagem mais rápida, e ali não havia mais praça, nem celulares, nem aposta. Havia apenas memória muscular, disciplina e uma dor antiga, transformada em som. Eduardo sentiu um desconforto estranho subir pelo peito, algo entre medo e vergonha, mas tentou disfarçar ajeitando a camisa. Cara, ele lembrava vagamente da peça. Lembrava de um maestro famoso dizendo que era cruel colocá-la como teste, e percebeu tarde demais que havia escolhido justamente para humilhar. Agora, a crueldade se voltava contra ele. Um erro minúsculo apareceu, quase imperceptível. Uma nota roçando o limite. E o coração de alguns saltou esperando a queda. Mas Lucas corrigiu no mesmo instante, com naturalidade, transformando a falha em passagem, como quem conhece cada curva do caminho. Um aplauso tímido escapou antes da hora, imediatamente silenciado pelo próprio público, que não queria quebrar o feitiço. Eduardo suava. A promessa ecoava na cabeça dele, repetida por ele mesmo, gravada em dezenas de celulares. O carro não era só um carro, era status, era prova de poder, era identidade. E tudo isso estava sendo colocado em risco por uma criança que não levantava a voz, não provocava, não sorria. Quando a música entrou no trecho final, mais longo e emocional, algo mudou no rosto de Lucas. A concentração virou expressão, e a expressão virou história. Quem ouvia sentia que havia ali algo além da técnica, algo vivido, algo arrancado de silêncios longos demais para alguém tão novo. Eduardo sentiu o estômago apertar. Pela primeira vez, pensou na possibilidade real de perder. Olhou em volta buscando apoio, mas encontrou apenas olhos atentos, agora desconfiados dele. A praça já não estava do lado do homem do carro. Estava do lado do menino. A melodia desacelerou levemente, preparando o desfecho. E cada segundo parecia esticado, como se o tempo quisesse testemunhar até o fim. Eduardo engoliu seco. E em um impulso inútil, murmurou que aquilo já era suficiente, que a brincadeira tinha ido longe demais. Ninguém respondeu. Lucas continuou. A última sequência se aproximava, aquela que define tudo, aquela que separa quem tenta de quem consegue. O som subiu, firme, claro, sem hesitação. Quando a última nota foi sustentada no ar, longa e precisa, o silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto, quase doloroso. O silêncio durou mais do que qualquer aplauso imediato. Um vazio denso que parecia cobrar uma resposta do homem que havia feito a promessa. Lucas permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando o instrumento junto ao corpo como quem encerra um ritual, sem olhar para Eduardo, sem procurar aprovação. Foi a plateia que reagiu primeiro. Um aplauso isolado,
depois outro. Até que o som se espalhou pela praça como uma onda, crescendo rápido demais para ser contido. Não era um aplauso comum, era um reconhecimento quase constrangido, como se todos ali soubessem que haviam participado de algo que não deveria ter começado como zombaria. Eduardo piscou várias vezes, forçando um sorriso que não se sustentou. Ele ergueu as mãos, pediu calma, tentou retomar o controle com uma piada fraca, dizendo que ninguém precisava exagerar, que era só uma criança talentosa. Mas as palavras soaram ocas. Um rapaz na primeira fila respondeu em voz alta que promessa era promessa. Outro completou que estava tudo gravado. Eduardo sentiu o chão ceder um pouco sob os pés. O carro vermelho, antes orgulho, agora parecia uma armadilha brilhante. Ele tentou ganhar tempo. Perguntou o nome do menino, como se isso pudesse suavizar a situação. Lucas respondeu baixo, firme, dizendo apenas Lucas. Não havia desafio na voz, nem pedido, apenas presença. Eduardo respirou fundo, passou a mão no rosto e disse que a música era impressionante, que ninguém negava, mas que aquilo tinha sido uma brincadeira, um exagero. Um murmúrio de reprovação percorreu a praça. Uma mulher mais velha deu um passo à frente e disse que brincadeira não se faz humilhando criança. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Ele tentou mudar o foco. Falou em dar dinheiro, aulas, um prêmio diferente. Lucas levantou os olhos pela primeira vez, diretamente para ele. O olhar não era de raiva, era de clareza. O menino disse que não tinha pedido nada, que só tinha aceitado o desafio porque queria tocar. A frase caiu pesada. Alguém repetiu em voz alta. Ele só quis tocar. Eduardo percebeu que qualquer negociação ali soaria como fuga. Os celulares continuavam apontados. O nome dele já circulava em sussurros. Ele pensou em simplesmente ir embora, entrar no carro e acelerar. Mas a imagem de covardia seria pior que a perda material. O orgulho brigava com o medo. Lucas começou a guardar o instrumento com cuidado, alheio à tensão crescente, como se o momento principal já tivesse passado para ele. Esse gesto simples, quase infantil, foi o que mais desarmou Eduardo. Não havia comemoração, não havia provocação, apenas dignidade. Um homem ao fundo gritou, perguntando se ele ia cumprir ou não. Eduardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez, a palavra arrependimento ganhou forma real. Ele percebeu que não estava perdendo um carro, estava perdendo a imagem que construíra de si mesmo. Com um suspiro pesado, chamou Lucas de volta, pediu que esperasse. O menino virou devagar. Eduardo tirou o chaveiro do bolso e o segurou no ar. O brilho do metal já não parecia tão bonito. Ele hesitou por um segundo eterno, e nesse intervalo, a praça inteira entendeu que aquele não era mais um gesto de generosidade, mas de reparação tardia. Eduardo engoliu seco, sentindo o peso da própria escolha, enquanto estendia a mão com o chaveiro, consciente de que aquele ato marcaria não só o menino, mas a ele mesmo, para sempre. O chaveiro balançava levemente entre os dedos de Eduardo, pesado como se cada segundo acrescentasse mais culpa ao metal frio. Lucas não se moveu de imediato. Observou o objeto com curiosidade distante, não com desejo. A praça estava silenciosa outra vez, não por suspense agora, mas por respeito ao instante. Eduardo pigarreou. Tentou dizer algo que soasse nobre. Falou sobre reconhecer talento, sobre aprender uma lição, mas as frases saíram quebradas, sem força. Ele estendeu a mão mais um pouco, quase implorando para que o gesto encerrasse tudo. Lucas olhou em volta, para as pessoas, para o carro vermelho, para o chão, e então falou, baixo, porém claro o suficiente para todos ouvirem. Disse que não sabia dirigir, que era criança, que o carro não fazia sentido para ele. Um murmúrio atravessou a multidão, misto de surpresa e admiração. Eduardo sentiu o golpe de verdade ali. Não havia como transformar aquilo em vitória pessoal. Lucas continuou, explicando que a promessa tinha sido do homem, não um pedido dele, e que cumprir a palavra era importante, mas que havia outras formas de cumprir. Eduardo franziu a testa, confuso,
perguntando o que ele queria dizer. Lucas apontou para o instrumento, disse que precisava de cordas novas de Manuten, de um lugar melhor para estudar, de tempo. Disse que a música era o carro dele. A frase se espalhou como fogo baixo. Eduardo sentiu os olhos arderem, não de emoção bonita, mas de confronto interno. Ele percebeu que estava diante de algo que o dinheiro costumava comprar rápido demais. Caráter. Um senhor sugeriu em voz alta que ele vendesse o carro e investisse no menino. Outro falou em patrocínio, em escola de música. Eduardo levantou a mão, pedindo silêncio. Ele olhou para o carro, para o chaveiro, e pela primeira vez não viu status, mas excesso. Disse que cumpriria a promessa de outro jeito, que o carro seria vendido e o valor usado para garantir estudo, instrumento e segurança para Lucas por muitos anos. Alguns aplaudiram, outros ainda desconfiavam. Lucas ouviu tudo com atenção séria demais para sua idade e, após um breve silêncio, assentiu com a cabeça. Não era gratidão, era concordância justa. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso da decisão cair como uma âncora e ao mesmo tempo aliviar. Ele pediu desculpas. Não um pedido ensaiado, mas um pedido curto, direto, dizendo que havia rido quando não devia. A praça aceitou em silêncio, que às vezes é a forma mais dura de perdão. Lucas fechou o estojo e colocou nas costas. Um repórter improvisado se aproximou, perguntando o que ele sentia. Lucas respondeu que estava cansado, que tocar dava trabalho. Alguns riram, outros se emocionaram. Eduardo observou o menino se afastar alguns passos e percebeu algo desconfortável. O momento não pertencia mais a ele. Pertencia à história que começava ali. O carro vermelho continuava parado, brilhante e inútil, enquanto a praça retomava o fôlego. Eduardo ficou ali, sozinho por alguns segundos, encarando o reflexo de si mesmo no capô. Pela primeira vez em muito tempo, não gostou do que viu. Os dias seguintes transformaram aquela tarde em algo maior do que todos haviam imaginado. O vídeo se espalhou rápido. Atravessou a cidade, o estado, o país, sempre acompanhado da mesma frase destacada em letras grandes. Sergipe, você conseguiu tocar essa música. O carro é seu. Mas agora, a legenda vinha com outra camada, menos ruidosa e mais profunda. A criança que não pediu nada e ganhou tudo o que precisava. Lucas voltou à rotina simples, caminhando pelas mesmas ruas, carregando o estojo nas costas. Mas algo havia mudado no ar, ao redor dele. Pessoas o reconheciam, não como celebridade, mas como referência silenciosa. Eduardo cumpriu o que disse. O carro foi vendido sem alarde, e o valor se transformou em aulas regulares. Um instrumento melhor, manutenção constante e um espaço tranquilo para estudo. Não houve anúncios grandiosos, nem entrevistas longas. O gesto precisava ser discreto para ser verdadeiro. Eduardo ainda sentia o peso do arrependimento, mas agora ele servia como lembrança permanente, não como castigo. Lucas passou a estudar com mestres que se surpreendiam, não apenas com a técnica, mas com a postura. Ele ouvia mais do que falava, treinava mais do que reclamava, errava e corrigia sem drama. A música crescia com ele, e ele crescia dentro dela. Em uma apresentação meses depois, em um teatro pequeno, Eduardo sentou-se no fundo, anônimo, sem relógio chamativo, sem roupas caras. Assistiu ao menino tocar a mesma peça da praça, agora com ainda mais maturidade, e sentiu um nó na garganta. Não era orgulho, era reconhecimento tardio. Quando o último acorde soou, o aplauso foi longo e merecido. Lucas fez uma reverência simples e saiu do palco sem olhar para a plateia específica. Do lado de fora a noite estava calma. Eduardo ficou sentado por alguns minutos, sozinho, entendendo enfim que riqueza não é o que se oferece em zombaria, mas o que se sustenta quando ninguém está olhando. A história não terminou com um carro entregue, nem com um homem humilhado, mas com uma promessa corrigida e uma criança protegida no caminho certo. E sempre que alguém repetia aquela frase em tom de piada, vinha a lembrança inevitável: cuidado com o que você promete em voz alta. Algumas crianças escutam, e algumas delas
Sabem responder com música.